Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante e hoje nós vamos tratar sobre limpeza pública da capital amazonense. Por isso, nosso convidado é o secretário municipal da CEMUSP, Sabá Reis, a quem eu agradeço, secretário, a sua presença, de ter aceitado o nosso convite de estar aqui mais uma vez no Band Entrevista. Prazer enorme estar podendo vir aqui, de uma certa forma, prestar conta, né, do nosso trabalho numa área da cidade, da gestão do Davi, que é delicada cuidar dessa questão e ela só pode ser encarada com muita responsabilidade, sem infantilidade, sem coisa pequena, porque, Neto, se esse problema fosse fácil de resolver, já teria sido resolvido antes. Manaus é uma cidade muito grande, as pessoas ainda não compreenderam que elas podem ajudar para evitar que esse problema às vezes se transforme em tragédia, porque o lixo mata, mas o lixo também pode ser dinheiro, se as pessoas compreenderem isso. E eu tenho a satisfação e a alegria de trabalhar com um grupo de homens e mulheres que são muito dedicados. Rapaz, é um prazerzão eu poder compartilhar desse trabalho, porque nós temos muito reconhecimento das pessoas na rua. E quando chega, por exemplo, uma época dessa de inverno, o mato cresce mais rápido do que no verão. Agora a gente se preocupa com a chuva, mas quando começa o nosso verão, a preocupação é regar as praças, porque o sol mata muito as plantas. Então nós vivemos aqui numa cidade que uma época é sol escaldante, outra época é inverno. Ainda assim, nós sabemos que não é uma tarefa fácil e quando o Davi foi para a rua pedir o voto das pessoas, ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele não tinha que depois ficar se lastimando, olhando para trás, que é uma coisa que a gente não faz, é perder tempo tentando responsabilizar alguém para trás. A gente procura enfrentar os desafios, os problemas, e Manaus é uma cidade desafiadora em todos os sentidos. O lixo é um tema sempre recorrente, costuma ser tema de campanha eleitoral, de debate na televisão, mas o Davi está preparado e pronto para enfrentar esse tipo de questionamento, até porque nem o Davi e nenhum prefeito pode ser prefeito do lixo. O prefeito tem muitas outras atribuições na questão da educação, da saúde, da infraestrutura, do transporte coletivo, enfim, é uma série de áreas que uma cidade como Manaus tem e que o prefeito precisa estar muito bem cercado de pessoas que possam contribuir com ele na execução dessas tarefas, e eu tenho certeza que o Davi tem uma boa equipe. O senhor falou em ser questionado, e o senhor está carregando aí na sua camisa essa identidade visual que foi aplicada aqui nas praças de Manaus, com as pinturas, foi muito bem recebido de início e depois de um tempo passou a ser questionado. O que o senhor atribui a essa mudança de pensamento que antes era legal, aí depois se tornou algo para tornar negativo? Olha só, acabou que fui eu quem fiz o primeiro trabalho de implantação dessas cores ali no Parque 10, no Café do Jorge. Foi uma experiência, porque, Neto, isso se deu quando a gente vivia aquele período terrível da Covid, onde era lágrima em cada esquina, dor em cada rua, e a cidade estava assim meio que cinzenta. E teve uma pessoa que fez esses desenhos para colocar no papel timbrado da prefeitura. Eu vi aquilo, achei interessante e fiz isso lá, sem nenhuma pretensão de que a gente pudesse continuar fazendo. Acontece que a gente não faz porque a gente quer, são as pessoas que pedem. As pessoas não pedem tanto uma praça, pedem que a gente faça essa pintura. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esses dias nós fizemos uma obra ali no Quícia, chamamos de Parça Pet, um local para que as pessoas possam levar seus animais. Ela ficou tão graciosa, ela ficou tão bacana, e quando isso ocorre, incomoda quem faz a política do quanto pior, melhor. Neto, eu estava vendo esses dias
uma reportagem a nível nacional que falava que na China mais de 120 milhões de pessoas estavam de sobreaviso por causa das enchentes na China. Um dia desse me chamou a atenção lá no deserto, em Dubai, as ruas todas alagadas. Nesse local da Praça Pet, é por isso que eu estou lhe dando esses dois exemplos, tem chovido muito em Manaus, mas quando a praça era abandonada há mais de 20 anos, ninguém percebia se alagava, o que causava na praça de mal-estar para as pessoas. Agora, quando chove muito, e na área onde é destinada um parquinho para criança é com areia, e lá empoça alguma coisa de água, mas quando você vai 10 ou 2 horas depois, a água já se dissipou. E aí as pessoas ficam questionando, porque e aí é que eu falo da política do quanto pior, melhor. Como estava antes, ninguém falava. Então a Praça Pet, ela desperta a atenção, a curiosidade das pessoas, e igual esse mosaico, isso dá muita dor de cotovelo em quem é do contra, em quem quer ver a cidade pior, em quem é caolho, que só quer ver com esse lado do olho. Mas nós temos a certeza de que o Davi, ele é uma pessoa muito simples, muito humilde, mas muito experimentado na vida pública. A gente sabe de onde é que vem essas críticas, a gente sabe que incomoda para as pessoas. Agora, não incomodou em 3 anos e meio, vai incomodar agora porque é véspera de eleição? A gente tem que estar preparado para esse tipo de... O senhor atribui a esses questionamentos, essas viradas, à questão eleitoral. Mas olha só, eu faço isso desde o início da gestão. Eu te falei que a primeira que nós fizemos foi lá no Café do Jorge, no Parque 10. Depois nós fizemos aquela praça na Newton Lins e fomos fazendo. Nós fizemos a Praça Alberto Simonetti. E a população vai pedindo, né? Aí eu fiz a Bola das Letras. Então a gente foi fazendo em Manaus. E Neto ainda hoje me pediram para fazer uma praça na Zona Leste. E eles não querem só praça, eles querem que a gente bote essas cores que, diga-se de passagem, elas são bonitas. Aí elas incomodam. Falando das atribuições da Secretaria de Limpeza Pública, né, que tem esse trabalho da recuperação das praças, e um trabalho interessante que Manaus tem um problema grande, secretário, com relação, não à coleta, mas aonde a população vai despejar o lixo. Acontece aquela coisa de que coloca ali uma sacola, depois vem o vizinho, coloca uma segunda e cria-se o vício, né, a lixeira viciada. Como é que a Prefeitura tem trabalhado esses pontos aqui em Manaus que deixa a cidade feia, fedida, enfim? Na verdade, eu costumo dizer, não é a lixeira que é viciada, é as pessoas que são viciadas, mal acostumadas, a não respeitam o direito dos outros, porque, Neto, em todas as ruas de Manaus passa o carro coletor todos os dias, todos os dias. Então, é uma luta permanente e constante. Nós já conseguimos debelar algumas dessas lixeiras. E não é só lixo, não. Tem local que o pessoal joga pneu. E nós estamos agora com uma ação permanente, diariamente, de retirar pneus dos locais onde as pessoas costumavam jogar. Eu vou lhe dar um exemplo. A gente está no período endêmico de dengue. Ainda tem esse problema, que o pneu é propício para fazer um hospedeiro de dengue. Ali na Avenida da Compensa, passando da SEMAD, ali tinha frequentemente um depósito de pneu. Com próprios pneus, nós arrumamos um espaço parecido, uma praça, e conversamos com o rapaz que tem uma borracharia em frente, para que ele não jogasse mais pneu lá, telefonasse para a secretaria quando ele tivesse pneu em excesso, e nós apanharíamos. Estamos fazendo isso na cidade toda, mas não é fácil, é uma luta permanente. Neto, na CEMUSP a gente começa a trabalhar das 5 da manhã, não temos hora para parar, e a CEMUSP ainda tem um trabalho noturno no centro de Manaus, que é a limpeza do Boulevard até o Rio Negro. A turma faz uma limpeza na Eduardo Ribeiro, quando volta já sujaram de novo. Então, questão do lixo, questão de ambiental, não depende só do poder público, depende muito da conscientização das pessoas, mas eu acredito que um dia a gente vai conseguir isso, porque em outros locais, mundo afora, as pessoas já conseguiram.
A gente anda numa cidade como Orlando, nos Estados Unidos, você procura qualquer coisa de lixo na rua e não encontra. Mas aí quando é que nós vamos viver esse tempo aqui, eu não sei. Tomara que acho que nem vida eu terei mais para quando ver meus filhos, netos, poderão ver acontecer isso na cidade de Manaus. Não é fácil. É uma luta dura, diária, permanente. Esses garis trabalham muito, Neto. Hoje nós estamos no Igarapé do Passarinho. Nós descuidamos um pouco, porque nós temos, só para você ter uma ideia, o cemitério do Tarumã é um local que é quase que uma cidade. Nós estamos há uma semana trabalhando no Igarapé do Passarinho, já foi retirado de lá 97 toneladas de lixo em uma semana. É muito acúmulo de coisa que não deveria estar no Igarapé. As pessoas jogam entulho por lado do Igarapé e aí isso tudo complica o nosso trabalho. Ainda assim nós estamos lá pegados e eu acredito que até terça, quarta-feira que vem, porque é um dos locais mais bonitos de Manaus, viu, Neto? O Igarapé do Passarinho, ele é grande, ele é enorme, todo arborizado e a gente está fazendo poda, capinação e limpeza do leito do Igarapé. Secretário, eu fiquei impactado com um dado que foi disponibilizado pela CEMUSP com relação à quantidade de lixo que, se não fosse essa limpeza, chegaria ao Rio Negro, que chega a 700 toneladas, que é de lixo que já foi retirado ali da foz dos Igarapés, ali da chegada do Rio Negro. Uma vez no mês, num domingo, nós tiramos das balsas que fazem esse trabalho no Rio Negro e esse material é destinado ao aterro. Ele beira ali 500, 700 toneladas de lixo todos os meses. Qual é a intenção, por exemplo, do trabalho que está sendo feito com a Ezeco Barreira, que é o nome dado pelo Mazinho, que é o cara que idealizou isso? É que o Davi tem a pretensão de, ao fazer uma rede desses equipamentos nos Igarapés de Manaus, a gente impeça, a gente se antecipe aquilo que ocorreria, que esse material, esse lixo iria para o Rio Negro. Não tem jeito, o rio só corre para o mar, os afluentes só correm para o rio e tudo. Então nós começamos a fazer a instalação desse equipamento. Eu particularmente estou muito satisfeito, Neto, porque eu ainda não tinha visto uma invenção Baré Tupiniquim feita por alguém nosso, sem maiores custos, dá certo como essa está dando. E desde o dia que nós instalamos, por exemplo, a ecobarreira da Avenida do Samba, nós já retiramos de lá 19 toneladas de lixo. Aí tu pergunta, como é que você pode aferir isso? É que todo o material que vai para o aterro, ele é devidamente pesado numa balança eletrônica, então não tem como maquiar, ter furo, errar, porque isso é feito de forma responsável. E eu tenho, assim, a satisfação de dizer que se esse material não fosse recolhido, retirado, ele iria parar no Rio Negro. Qual é a expectativa nossa? É que gradativamente a gente vá diminuindo esse lixo que desemboca no Rio Negro. Essa é a expectativa. Secretário, o senhor falou em ecobarreira e é um assunto que a gente viu recentemente até com reportagem aqui na Band, mas a gente vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente vai fazer uma pausa aqui, 2 minutos no Band Entrevista e volta já. De volta com o programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o secretário da CEMUSP, Sabarrei, secretário da Limpeza Pública da capital amazonense. E a gente estava conversando no primeiro bloco, finalizou o primeiro bloco falando da Ezeco Barreira, secretário, que é uma implantação que está sendo colocado de uma ideia, né, que o senhor citou do Mazinho, o criador, o idealizador, que pelo menos trouxe essa ideia, e é colocar uma estrutura nos igarapés que faz ali o represamento do lixo superficial, né? E tem outras etapas. Explica mais um pouco sobre isso para a gente. Deixa eu primeiro ser justo aqui. O Mazinho, que é uma pessoa simples, o Mazinho tem uma vocação para cuidar da questão ambiental. Ele, inclusive, está fazendo faculdade já, que é para falar desse assunto com uma certa propriedade, até por conta das cobranças que ele deve receber, de desconfiança das pessoas que não compreendem, às vezes, que uma pessoa simples e humilde como ele pode ser uma pessoa
que precisa ser reconhecida. Ele já faz esse trabalho desde aquela invasão da Carbrás, onde tinha uma lagoa, e aquilo foi tudo poluído, e eu sou testemunha de que ele fazia o trabalho ali de limpeza daquilo com caixa de isopor. Depois ele foi e aí começou a criar pirarucu lá, tilápia, um monte de coisa. E aí ele veio com a ideia de fazer ecobarreira no Igarapé do Coroado. É uma ecobarreira mais simples, mais assim artesanal. E aí essa que estão sendo produzidas agora já é mais sofisticada, é feita de alumínio. Quem vê aquele equipamento lá parece assim um avião daqueles que aquatizam, né? Sim. Porque ela parece assim, tem um pouco a aparência daqueles aviões. E aí, amigo, para quem é do interior, um trapichezinho, um trapichezinho, um trapichezinho e tudo. Então, assim, o Mazinho foi o idealizador desse projeto e a prefeitura abraçou. Nós vamos instalar uma próxima no Igarapé do Passarinho, no Igarapé do Mindu, porque todos esses igarapés, eles acabam se encontrando um com o outro e aí vai para o Rio Negro. A ideia, Neto, ela é muito simples, é reter todo esse material que iria desembocar no Rio Negro e mais do que isso, nós estamos fazendo a seleção do material que é imprestável, do material que pode ser transformado em dinheiro. Então, o que é que nós separamos? Plástico, garrafa PET, e eu estava te dizendo ainda agora que há poucos dias que está instalado aí na Avenida do Samba, nós já retiramos daí 19 toneladas de lixo, fora o material que nós entregamos para as cooperativas que trabalham, sobrevivem dessa produção que eles fazem de vender esse material plástico. O senhor falou que esse material sabia a quantidade porque ia para o lixão e pesava, mas parte dele vai para a cooperativa, então? Eu estou te falando do que é controlado para o aterro, para ser colocado lá, para ser aterrado. Que pode ser reaproveitado ou é reaproveitado? O que é reaproveitado já é selecionado, já é feita a seleção na origem, para que a gente não tenha trabalho duas vezes. Então, o que vai para o aterro hoje é diferente, né? Ele tem muita cuidado, preocupação, tem regras. Agora há pouco a Justiça determinou que a partir do dia 8 do mês que vem, a gente não permita mais lá a entrada de lixo hospitalar, porque caso isso viesse a ocorrer e nós não vamos desrespeitar a determinação judicial, a Prefeitura estaria sujeita a pagar uma multa de R$150 mil por dia. Então, hoje em dia, o lixo é tratado de forma diferente. Há uma preocupação de todos aqueles que estão em torno dessa questão. Secretário, de quem é o aterro e quem é que pode levar lixo lá? O aterro, ele é público, ele é da prefeitura e ele é operado por uma empresa, Tumpex. Por exemplo, deixa eu lhe dizer como é que funciona. Nós tiramos lá do Goiabinha 119 toneladas de lixo. Isto passa na balança, é pesado e a prefeitura paga. Se eu não estou enganado, essas 119 toneladas de lixo custa para o povo de Manaus, através da prefeitura, em torno de 49.600. Então, se nós trabalharmos evitando o que tem acontecido até hoje, claro que numa hora esses recursos poderão ser investidos em outras questões da cidade. Mas enquanto isso não ocorre, é nossa obrigação, é nosso dever, mesmo que isso pareça às vezes que a gente está enxugando o gelo, mas nós não temos o que fazer. Quando fazem uma lixeira daquelas que a gente precisa ir lá com uma equipe mecanizada, é para mecânica, é caçamba, e tudo isso tem custo, Neto. Então, na verdade, é que se houver uma conscientização, e eu já disse para o prefeito que acho que a prefeitura poderia investir mais em peças publicitárias que pudessem chamar a atenção das pessoas, porque isso, na verdade, não é só relaxamento, isso é um crime. Educação ambiental, né? Se a gente adquirir isso com as crianças, desde a sala de aula, nós vamos ajudar a formar uma sociedade
mais responsável e mais preocupada com essa questão. Eu encontrei imagens antigas aqui que mostram esses igarapés, a saída ali do São Raimundo, do Educando, chegando ao Rio Negro, com competições de remo aqui em Manaus, na década de 20, de 30, competições de barco de velocidade naquelas águas ali, enquanto eram limpas, né, saudáveis. Hoje a gente não consegue visualizar isso, mas é possível recuperar. E a Ecobarreira, ela vem como uma estratégia para começar esse trabalho de recuperação, né? Neto, você está falando de coisas do passado. Ali onde é a Unip, na Recife, passando a Assembleia, ali já foi um conjunto habitacional da Andrade Gutierrez. Quando eles se instalaram aqui na nossa região, tem um campo de futebol muito bom lá dentro. Quando era a residencial, era um negócio muito bonito. E o Garapé do Mindu, o povo da Andrade Gutierrez tomava banho nele, água limpa, maravilhosa. Eu falo isso porque eu tinha um amigo lá na vila chamado Sérgio Grangeiro de Carvalho, e volta e meia eu estava na casa dele, e a nossa diversão era jogar futebol no campinho e depois para o Igarapé. Então, nós fomos destruindo tudo isso, nós mesmos, não foi ninguém não. E isso dá muito trabalho para que a gente não deixe ele ficar pior do que ele já está. E a gente fazendo até uma comparação do Igarapé, do Coroado, onde foi instalada a primeira ecobarreira, ele era todo cercado, né? É todo cercado, a cerca até é ruim ali, justamente para a população não jogar o lixo até o Igarapé, mas mesmo assim faz o esforço e consegue, né? E lá na Avenida do Samba não, é tudo aberto, aspecto bem melhor. Quando está limpo, a população também se sente parte, né, do todo ali e cuida. Falando de reaproveitamento, o senhor falou em reaproveitar, ali mesmo na Avenida do Samba tem uns pneus que foram reaproveitados, estão usando ali não sei se é talude, não sei se é uma espécie de talude, ele protege. E eu queria que o senhor falasse também do reaproveitamento de podas de árvores. Poxa vida, deixa eu te falar, mas antes quero te falar, aproveitar aqui para fazer um apelo. Quando você anda na Silves, perto do Jardim Brasil, quando você anda na Castelo Branco, na Cachoeirinha, tem locais em Manaus que eu não sei como as pessoas têm coragem de atravessar das suas casas e botar o seu lixo no canteiro central. Eu acho que tem risco até de trânsito, mas complica para o coletor, porque ele, para recolher esse lixo, ele tem que andar na faixa que não era para ele andar. E o certo é ele andar na faixa do lado das casas. Então, tem locais em Manaus, porque a Cachoeirinha é um bairro tradicional, de famílias que já são bem antigas, mas as pessoas teimam em colocar o lixo fora de hora, quando o coletor já passou. Então, isso dá um trabalho para a gente depois sair atrás recolhendo, para não ficar pior. Então, essa é uma questão que eu não vou perder a oportunidade aqui. Está dado o recado. Eu estou citando Avenida locais. Silves, na Silves, na Castelo Branco e na Carvalho Leal. É Pronto. Impressionante. A gente vai lá mandar a reportagem para ver isso, porque às vezes a gente quer cobrar só do poder público, né? E às vezes fazer um esforço para olhar também para dentro de casa, do próprio quintal, faz bem, é um bom exercício. Faz bem e ajuda. Reaproveitando madeira de poda de árvore. Pois é, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu entendo que árvore com cabelo grande, levando em conta todas as regras ambientais, é como o nosso cabelo, né? E eu não gosto do meu cabelo grande. E as árvores também, quando elas estão podadas, levanta, fica bonito. Por exemplo, o Igarapé do Passarinho, nós estamos fazendo a poda, você vê de um lado para o outro da rua, da avenida. Na Avenida Brasil, a gente também faz a mesma coisa. Agora, o detalhe do que você me pergunta. Esta poda, esses galhos, esses troncos, essas toras, nós aproveitamos para trocar com as olarias do Iranduba por tijolo. Essa é a moeda de troca. A gente manda esse material para eles, eles mandam tijolo. E isso facilita para nós da CEMUSP, nós fazermos as nossas obras, as coisas, e é muitas coisas, com esse material. Da mesma forma como nós retiramos, por exemplo, aquelas grades que cercavam aquelas árvores da Ponta Negra e levamos para a CEMUSP tudo. Agora nós estamos aproveitando aquele material e estamos fazendo umas lixeiras
mas idênticas, iguais às lixeiras que tem no Central Park em Nova York. Estamos implantando isso em Manaus. Por isso que a Semusp produz muito, porque eu não tenho necessidade de fazer licitação, contrato, para pagar para ninguém. E eu tenho no meio dos meus parceiros garis, profissionais, Neto, que deixaram de ter o seu emprego de pedreiro, de eletricista, e aí eles foram ser gari. Eu tenho um camarada que faz pintura, desenho, que é um artista. Eu tenho um serralheiro que é um show de bola, porque além dele trabalhar com isso, ele faz criação das coisas, né, que eu coloco na cidade de Manaus. Então, isto facilita e fez com que eu fiz a Praça Pet com material reciclável, sem contratar ninguém, e isso as pessoas não sabem. E nem eu, às vezes, tem o porquê estar falando, porque o que importa é a população desfrutar bem. Agora mesmo, esse espaço embaixo do viaduto do Manoa, ele está todo sendo feito desta forma. Então, você não vê lá placa, você não vê empresa, você não tem ordem de pagamento para fazer para ninguém. E com isso, eu entendo que a gente dá lucro para a cidade. E é isso que tornou o Davi prefeito da cidade, e é isso que nos move a continuar trabalhando. Secretário, o nosso tempo está chegando ao fim. Mas, tocar no ponto pessoal, o senhor passou o período de descompatibilização política, o senhor, ano eleitoral, continua na equipe do prefeito Davi Almeida, na Semusp, foi ventilado uma pré-candidatura em município, em Presidente Figueiredo, só continua na Semusp. Havia uma possibilidade de eu disputar a eleição para a Prefeitura de Figueiredo e eu queria fazer nada mais, nada menos daquilo que a gente faz em Manaus. Mas as circunstâncias políticas de Manaus fizeram com que eu atendesse um apelo do Davi para que eu continuasse na equipe e eu compreendo fácil porque, assim, eu sou muito amigo do Davi, eu sei que ele é meu amigo, a gente tem uma relação muito próxima, é raro o dia que eu não falo com o Davi, e ele me dá liberdade de trabalhar na Semusp 100%. 100%. Então, assim, eu trabalho de forma prazerosa e levando em conta que eleição a gente ganha ou a gente perde, eu não sei o que é que Deus reservaria para mim lá, mas eu sei que foi isso que Deus quis que eu fizesse, que eu ficasse em Manaus cuidando do meu trabalho, que eu sei que com isso eu vou ajudar o Davi no resultado final. Saba Reis, secretário da Semusp, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, secretário. Eu que agradeço, você é um cara muito simpático e bacana. Muito obrigado. Obrigado a você que ficou com a gente também até esse horário aqui no Band Entrevista. No próximo domingo a gente está de volta. Até lá.